Este mistério está há mais de 60 anos sem solução. Conheça agora o caso O Garoto na Caixa. Em fevereiro de 1957, um homem que procurava por suas armadilhas de coelho acabou se deparando com uma caixa de papelão de um berço. Cheio de curiosidade, ele deu uma olhada por cima da tampa levemente dobrada e avistou o que aparentemente se tratava de um boneco sentado no fundo da caixa, enrolado em um cobertor. Com mais curiosidade ainda, o homem foi se aproximando mais e abriu a tampa, revirando assim o suposto brinquedo. Foi então que ele teve uma surpresa desagradável. Na verdade, não era um brinquedo, mas sim o cadáver de um garotinho que ocupava a embalagem. O homem então acionou as autoridades imediatamente. Pouco depois de 24 horas que a polícia havia chegado na cena, eles encontraram um chapéu na trilha de terra que a caixa havia deixado ao ser arrastada até o ponto onde foi descartada. Foram então coletadas digitais e as investigações entraram em curso no dia seguinte. A intenção das autoridades era identificar o mais rapidamente a criança para poder devolvê-la aos pais. Assim, ela poderia ter um enterro digno. Mas eles não foram capazes de localizar nenhum registro da criança em lugar algum. Era como se ela sequer existisse. O garoto, enrolado no cobertor xadrez, também não tinha nenhuma roupa quando foi encontrado. Segundo a autópsia, ele possuía por volta de 4 a 6 anos de idade e pesava apenas 30 quilos, demonstrando um quadro de desnutrição severa. Havia indicações de que o cabelo loiro dele havia sido cortado depois de sua morte, pois haviam mechas e pedaços de cabelos grudados por sua pele extremamente branca, demonstrando que ele não viu o sol há muito tempo. Além de uma substância escura no estômago da criança, o legista notou cicatrizes cirúrgicas no tornozelo e na virilha do garoto, possivelmente devido a uma hérnia, além de uma em forma de L no queixo e outra cicatriz do lado esquerdo do peito. Havia também resíduo de um corante para tratamentos oculares nos olhos azuis do garoto. Devido a contusões no lado esquerdo do corpo e no rosto da vítima, foi declarado que a causa da morte do garoto havia sido por traumatismo craniano, devido a uma pancada forte na cabeça, e que ele também foi submerso em água um pouco antes ou depois de seu assassinato. As condições climáticas do corpo exposto ao frio rigoroso durante pouco mais de um dia acabaram com a possibilidade de determinar a hora da morte. Com poucas provas e evidências do assassinato, a polícia decidiu que seu primeiro passo seria vestir a criança com várias roupas diferentes, fotografá-la e, apesar de seu estado desumano, divulgar o seu rosto através de todas as mídias. Em seguida, foram consultar as listas de crianças desaparecidas nos Estados Unidos nos últimos anos. Nada. Recorreram a todos os hospitais da cidade em busca de um registro médico e também nada foi encontrado. Neste meio tempo, com o rosto machucado do garoto circulando, ninguém ainda havia entrado em contato com a polícia para reclamar a identidade do menino. Então, ele permanecia um desconhecido. Ainda motivados, eles continuaram em direção às provas que possuíam. A caixa de papelão, que havia se tornado o caixão do menino, era de um berço comercializado pela rede suburbana de lojas de departamento da cidade. Mas, infelizmente, as únicas 12 peças que foram vendidas foram pagas com dinheiro, impossibilitando qualquer registro de quem foram os compradores.
Havia também o chapéu. Os investigadores foram até a fábrica de bonés e chapéus de nome Robin Bald Eagle e conversaram diretamente com a proprietária, Hannah Robbins, que informou que apenas 12 modelos daqueles haviam sido confeccionados. O acessório, inclusive, era vendido junto com um cordão de couro afivelado na época e fazia parte de uma tiragem exclusiva e limitada. A mulher lembrou-se de que uma das pessoas que comprou voltou à loja para que a tira fosse substituída. Essa pessoa era um homem, loiro e com mais de 20 anos de idade, e que era muito semelhante ao garotinho na foto que os oficiais mostraram. Contudo, mais uma vez, nenhum registro do nome ou endereço foram registrados no ato da compra. Assim, eles continuavam sem nada. As investigações esfriaram, pois apesar de serem distribuídos mais de 500.000 folhetos com a foto do garoto, ninguém havia o reconhecido. Então, alguns anos depois, em 1960, uma teoria surgiu de um médico que investigava mortes suspeitas. Este médico entrou em contato com um médium de Nova Jersey, que lhe avisou sobre um lar adotivo. Ao visitar o local, o médico descobriu um berço semelhante ao vendido na JCPenney, além de cobertores parecidos com que o garoto estava enrolado. Segundo o médico, a morte do menino teria sido um acidente e ele teria sido deixado na beira da estrada para que a mãe não fosse dada como culpada. No entanto, todas as provas sobre essa teoria eram circunstanciais e a polícia não conseguiu ligar o lar adotivo diretamente ao caso. Passaram-se muitos anos e, em 2002, uma nova teoria apareceu. O que parecia ser de fato a resolução desse mistério, pois eram informações muito fortes. Uma mulher, identificada apenas como Martha, foi até as autoridades e contou que o garoto se chamava Jonathan. Martha alegou que sua mãe comprou o menino dos pais biológicos em 1954 e o adotou. A relação, entretanto, não era saudável e o menino passava por abusos físicos e sexuais frequentemente. Ela então detalhou os últimos momentos de vida do garoto de forma muito específica, citando coisas que apenas os investigadores sabiam. De acordo com Martha, o menino teria vomitado os feijões de sua última refeição, coisa que irritou muito a mãe. Ela desferiu diversos golpes no menino, que bateu a cabeça e ficou inconsciente. Em seguida, as duas teriam dado um banho em Jonathan, momento no qual ele havia morrido. Todos os pontos faziam muito sentido para a polícia e foi fácil acreditar na versão de Martha. Durante as investigações, restos de feijão foram encontrados no estômago da criança e seus dedos estavam enrugados devido ao tempo submerso em água. Ainda segundo Martha, a mãe adotiva do menino teria cortado seus cabelos para dificultar a identificação. Apesar do testemunho coerente de Martha, contando até mesmo como teriam despejado o corpo na mata, a polícia não conseguiu determinar se a história era verdadeira, pois dois fatores que tornavam essa solução pouco provável eram que Martha tinha um histórico de doença mental e seus vizinhos da época negaram a probabilidade de um menino morando com as duas mulheres. O menino, ainda sem identificação, foi enterrado em um cemitério público em 1957. Seu corpo chegou a ser exumado para obtenção de DNA e foi enterrado novamente em 1998, no cemitério Ivy Hill, em Cedarbrook, Filadélfia. Obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Assim, você me incentiva a trazer mais vídeos interessantes como esse.
Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!